seguinte, ou nós vamos absorvendo o que ele significa e a gente vai virando a chave aos poucos e vai tornando isso natural, né? Como sempre aconteceu ao longo desses anos que nós estamos no solar. Aproveitando, né, para quem ainda não nos conhece, que está entrando pela primeira vez, a GESIX Engenharia Elétrica é uma empresa que nasceu em 2016, fazendo a parte de integração, vendas, instalações. Também fazíamos projetos para outras empresas, mas aqui na região, no Rio Grande do Sul. 2018 foi o nosso último ano como integrador. Em 2019, a gente começou a atuar somente com projeto, homologação, e a gente abriu para o Brasil todo. Eu sou o Gustavo Imperatori, aqui na web também tem o meu sócio, Rafael Barbosa, ambos engenheiros eletricistas. Eu cuido mais da área comercial, da área administrativa, o Rafa na área técnica, com time técnico. E de lá para cá, muita história. A gente hoje está presente em 25 estados, está faltando pouco, né, Rafa, para fechar 7 mil projetos? Fechamos. Você não está sabendo. Não estou sabendo. Puxa vida, olha aí, ó, foguete hoje, então. 7.014, para ser mais preciso. Estou cadastrando agora, enquanto a gente fala. É projeto, viu? Projeto de micro, mini, GD, tudo misturado no cesto. E de lá para cá só história. Então, já tivemos aí um podcast em 2024, foram vários episódios, está tudo gravado no nosso canal no YouTube. Trouxemos o Café com o Integrador, deu muito certo. Uma vez por mês a gente faz esse bate-papo aqui, informal e com alguma dor, alguma novidade, algo que está pegando, que o integrador precisa saber mais para conseguir entregar lá na ponta uma venda mais consultiva, uma satisfação melhor para o seu cliente, não somente colocar a plaquinha no telhado, tá? Se você ainda está pensando que o mercado de energia solar ainda colocar plaquinha no telhado, você está muito enganado e eu te parabenizo por estar aqui para buscar algo novo, tá? Talvez o que eu fale aqui já não seja muito novidade para ti, um detalhe ou outro daqui a pouco vai completar, tá? E vou fazer uma breve explanação, mas do meio para o final a gente vai trocar ideias juntos. Eu gostaria que vocês trouxessem também as dificuldades, vão anotando os pontos que você gostaria de falar, e a gente vai trocar essa ideia mais para o final. Nossa ideia é ir até às 10 horas, tá certo? Coisa rápida. E para quem perdeu, teu colega de trabalho, teu sócio, alguém que perdeu, depois vai estar lá gravado no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para facilitar, eu fiz um guia rápido. Deixa eu tentar exibir em modo apresentação. Acho que aqui já dá para ver certinho, né? Vamos lá. Novo mercado, nós vamos falar aqui de tarifa branca, fio BCMS, carregador veicular. As oportunidades, como a gente agir frente a isso que está entrando no mercado. Começando por tarifa branca, gente. Para quem já atua com clientes do Grupo A, já vai ter uma familiaridade melhor com o que a gente vai falar aqui na tarifa branca. A partir de alguns anos já, acho que foi 2018, alguns consumidores já puderam aderir à tarifa branca. Isso faz tempo já, não é novidade, mas agora existe uma tendência onde o grupo B todo vai chegar o momento que vai ser obrigado a aderir à tarifa branca. Tá?
nós temos 3 postos tarifários. E dentro destes, o bom uso dessa característica vai colocar dinheiro no bolso do consumidor. E vai abrir uma janela grande de oportunidade para quem trabalha com energia solar. Porque durante o dia, que é a maior parte do tempo de produção da energia solar, nós temos horário fora ponta. E esse... Opa, eu coloquei errado ali. Eu coloquei a tarifa errada. Vocês estão vendo na tela? Eu vou ter que corrigir isso daqui para não causar confusão, tá? Mas onde você está lendo ponta é a energia mais cara, é 1 e 2, tá? E o horário fora ponta, que é onde a gente produz energia ao longo do dia todo, praticamente, é o horário mais barato, que é 49 centavos, tá? Tá ao contrário aqui. Mas dentro de parênteses está também errado. Que coisa séria. Bom, deixa eu fazer uma correção rápida. Um momento. Eu vou pedir, enquanto isso, para o Jorge, que está aqui. Jorge, levanta a mão e vai falando sobre o mercado de carregamento veicular, as oportunidades que nós temos dentro disso, o que você já está fazendo nessa área, algumas formas de ganhar dinheiro, como é que o integrador pode tirar proveito desse setor, tá? Vai tocando que eu vou fazer uma breve revisão aqui para não causar confusão na galera, tá? Tá. Seja muito bem-vindo aí, viu? Certo. Obrigado, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Então, eu sou o Jorge, sou da empresa OnCharge Carregadores Veiculares. Nós já atuamos aí desde 2018 no segmento de carregadores. Posso compartilhar minha tela aqui, Gustavo? Pode. Tá, vou botar aqui e vou falando rapidinho, tá? Acho que tu tem que fechar a tua, né? Deixar a minha aqui. Aí. Então, tá aqui. Bom, então, como eu estava falando, sou engenheiro Jorge, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho especialização em mobilidade elétrica. A OnCharge, ela atua no segmento já desde 2018, no segmento de eletromobilidade, trazendo soluções de carregamentos para veículos elétricos. Então, a gente tem um know-how grande nesse segmento. E vou falar um pouquinho aqui do mercado, para que vocês tenham uma breve noção, né, de como que atualmente está o segmento, e depois eu vou falar um pouquinho das oportunidades aí que os integradores têm dentro desse segmento, então. Então, os nossos números hoje, tá? A nossa sede, ela fica em São José dos Pinhais. Atuamos em praticamente todos os estados aí do Brasil. Atualmente, nós estamos com 388 estações, tá? Bem importante aqui, dessas 388 estações, 95% delas são de carregamento rápido. Então, nessas estações aqui, a maior parte delas são de 2 plugs. Então, se a gente fosse olhar em plugs de carregamento, isso dá praticamente 800 plugs a nível de Brasil, né, de carregamento rápido. Então, é um número bastante expressivo. Hoje, cadastrado na nossa plataforma, nós temos 36.912 usuários, né? Recargas médias mensais, 53 mil recargas mensais. O faturamento em recargas até março de
março de 2026, né, a gente está com 14,7 milhões, e o consumo de energia nessas estações é 10,1 milhões de quilowatt-hora. Né? Então, é uma história já bastante interessante, aí a gente tem um know-how bastante grande nesse segmento aí. Como que a gente atua, tá? A gente trabalha com a solução completa. No mercado, você vai encontrar produtos, você vai encontrar o produto carregador, o produto plataforma, que é que faz a gestão dos carregadores. Isso normalmente tu encontra separado. Cada empresa vende o seu produto. Nós temos a solução completa. Então, temos desde a consultoria, eu estou pensando em adquirir um carregador para aderir a esse mercado. Então, nós já conseguimos prestar essa consultoria, pegar pela mão, né, o integrador e tirar essas dúvidas básicas, né, para ver se realmente faz sentido para ele naquele momento, se ele precisa de mais informações. Então, a gente inicia dessa forma. Então, a nossa solução ela é completa, é o carregador, nós temos o carregador, nós temos a plataforma é o sistema que faz a gestão dos eletropostos entre o veículo, o carregador e o aplicativo do operador final. Então, a gente tem essa solução unificada. Então, toda vez que nós tivermos um fechamento, a gente vai entregar essa solução completa para o cliente. O que isso traz de diferença? É que quando você compra isso de uma forma separada, você está com um problema num carregador. Aí você vai falar com a empresa que está te fornecendo a plataforma. Ela vai cruzar essa informação, vai dizer que é do carregador, e assim fica, né? Então, a gente consegue solucionar, assim, com todas as equipes, qualquer situação que tiver, num contato somente. Aqui é um pouquinho do crescimento do mercado de veículos elétricos, que o subproduto, né, do carregador é o veículo. Então, a gente pode ver aqui de uma forma bem modesta que em 2018, né, as vendas de veículos, 4.759 veículos vendidos. Em 2019 já mais que dobrou. 2020 dobrou novamente. 21 dobrou novamente. 2022 dobrou. 23, né, chegamos a 153 mil veículos. 2024 a gente foi para 230, e até março de 2025 já são 291 mil veículos elétricos. Tá? Então, aqui a gente, para quem não é do segmento, né, consegue ter certeza, né, de que esse mercado está maduro, ele não tem volta, e a adesão é muito grande. Agora, no primeiro trimestre de 2026, a gente está praticamente dobrando as vendas de 2025, né, no Brasil. Então, se a gente pegar essa média aí de crescimento, a gente cresceu a média de 61% ao ano com as vendas dos veículos elétricos. Então, o que é importante? Por que estamos falando aqui de venda de veículo elétrico? Porque é um comportamento bem distinto, né? Quem tem um veículo elétrico de um veículo a combustão. Normalmente, o veículo a combustão, o usuário ele vai lá no posto de combustível, o tradicional, em 5 minutinhos ele consegue encher o tanque dele e consegue seguir a viagem. Com o veículo elétrico, esse comportamento ele é um pouco diferente. Então, se nós formos falar de pontos de recarga rápidos, para que se tenha uma carga lá de 20% de bateria até 80% de bateria,
é necessário de 30 a 50 minutos, em média, né? Então, o que acontece? Por mais que tenham pontos de recarga, com essa demanda crescente de veículos, ela fica muito tempo ocupada durante o dia. Aqui são os dados da infraestrutura de recarga no Brasil. Então, assim, ela cresceu muito, né, no último semestre, mas ainda ela é muito baixa. Então, a nossa relação atual é de 33 veículos para cada ponto, para cada eletroposto. Então, é isso aqui que eu comentei. Imagina esses 33 veículos aguardando, né? Tem que ser distribuído durante o dia, fazer uma organização muito boa para que tu não fique esperando, né, no eletroposto. E o número ideal, recomendado, né, a nível internacional, é que sejam 10 veículos para cada eletroposto. Nessa proporção aqui, a gente tem uma tranquilidade em recargas. Então, é exatamente aqui que é uma das oportunidades que o integrador solar tem, né? Então, esse mercado precisa desenvolver muito, né? Então, a nossa realidade hoje no Brasil é que tem muitos consumidores querendo comprar o carro elétrico, mas eles ainda têm um pouco de insegurança por questão de recarga. E isso, se a gente tiver essa infraestrutura mais desenvolvida, aumenta a quantidade de vendas ainda mais, e assim todo o segmento vai crescendo, né? Então, existe aí um gap significativo, né, entre a frota e a infraestrutura. E isso aqui, a gente está falando não só de um estado, isso é a nível Brasil. Então, as grandes capitais, elas já estão um pouco mais desenvolvidas. Nós temos os dados, né, não trouxe aqui para não estender muito, mas todos os locais hoje, quando se anda na rua, se percebe, né, a grande quantidade de veículos elétricos e ela só cresce. Olhando diretamente para o integrador, né, aonde que estão essas oportunidades para o integrador, o que ele tem, né, para desenvolver esse mercado, né? A energia que já se gera, você pode, então, multiplicar ela, né? Hoje, a nível Brasil, se sabe que tem muita usina parada. Desculpa aí. Tu tá ruinzinho, né, Jorge? Então, temos muitas usinas ociosas, né? Então, tem muito crédito na rede, nas concessionárias. Então, o eletroposto é uma forma de consumir essa energia e, além de consumir essa energia pelo um valor bem remunerado, né? Porque hoje essas opções que se tem, né, para consumo dessa energia, para negociar essa energia, elas são com valores muito baixos, né? Então, assim, só para a gente ter ideia, o quilowatt no eletroposto, tá? Ele é consumido lá a uns 70 a R$ 2, né? Depende da região, depende da infraestrutura, mas essa é a média que se consome, que é isso que a gente estava falando no início, né, Rafa? Que abriu ali iniciou, né, os eletropostos em áreas públicas em Porto Alegre. Isso quer dizer que eles não estão fazendo recargas gratuitas, mas eles estão isso, né? Então, ali está a 1,99. E essa é a oportunidade que o integrador tem. Claro que aqui tem os custos operacionais, mas logo na frente ali a gente vai olhar um pouquinho de alguns exemplos, né, da margem que isso dá, e é uma solução.
O payback, então, de um eletroposto, tá? Aqui é bastante importante, tá? Porque se escuta de tudo no mercado, se escuta payback de 8 meses, de 12 meses, realmente existem paybacks muito bons, né, com relação ao investimento do eletroposto, mas depende muito do ponto, depende da estrutura, a região, mas assim, a gente trabalha com média nível Brasil e nós somos bastante conservadores. Então, normalmente o eletroposto, ele fica com payback entre 16 a 22 meses com relação ao investimento. Ele traz a receita recorrente, né? Então, normalmente os motoristas fazem lá as recargas de forma recorrente, e aí dentro disso existem duas classificações, né, de clientes. Os motoristas de aplicativos, que eles não têm como fazer recargas em casa, por mais que eles tenham energia solar, que eles possam ter um carregador em casa, pela quantidade de quilômetros que eles andam durante o dia, eles não conseguem suprir a sua bateria somente com isso, né? Esses motoristas aí andam de 8 a 10 mil quilômetros por mês, tá? Então, esse é um cliente. O outro cliente é o consumidor final. Talvez ele não vá fazer a recarga todo dia no eletroposto de carga rápida, mas a cada 2 dias, 3 dias no máximo. Então, não tem como ficarem fora disso, né? Então, eu vou viajar, eu preciso de carga rápida, eu preciso de eletroposto, né? Então, temos uma alta escalabilidade, né, nesse segmento e o baixo custo operacional. Aqui também é outro ponto, tá? Os equipamentos, a infraestrutura, que é o que eu comentei lá no início, né, a solução completa, ela minimiza, né, esses transtornos, essas dificuldades que se tem, mas assim, também se vende que só põe lá o eletroposto. Ele é um negócio como outro qualquer, né? Precisa de um cuidado, de um desenvolvimento, né? Claro que tu não precisa de um operador lá, mas o gestor ele precisa acompanhar ali a operação de forma remota, os números, né? O que está acontecendo, a precificação, e aí é isso que faz todo sentido e faz toda a diferença, né? Com a OnCharge, porque nós temos esse acompanhamento também, né? Então, é isso. Aqui temos um exemplo, tá? Se nós formos considerar um eletroposto de carga rápida, esse de 60 kW, ele, na verdade, tem 2 plugs, né? Então, quando eu posso ter um carro só, que ele vai disponibilizar os 60, ou eu posso ter 2 carros simultâneos, que ele vai liberar 30 para cada um. Mas aqui o foco é falar da rentabilidade dele. Então, um valor médio aí a nível Brasil, R$ 1,80 o quilowatt vendido. O custo de energia aí a gente vai ter situações mistas, né? Que tu pode ter uma parte renovável, tu pode pegar uma parte da concessionária, tá? Mas só como um exemplo aqui a gente colocou a 60 centavos, porque a gente está falando aqui com um público que do segmento Solar, né? solar, então vocês têm energia, com certeza, esse valor aqui, né? Se a usina não é de vocês, mas vocês têm um cliente lá que está com um problema, né, que está com a usina ociosa, então dá para negociar, dá para trabalhar de uma forma bem tranquila, então a margem bruta fica de 1,20, tá? Isso aqui considerando uma utilização média de 25 a 30% do tempo, ou seja, a gente está falando aqui recargas médias de 30 quilowatts, tá? É a média geral que se faz aí a nível Brasil, tá? De 3 a 4 recargas por dia, tá? Então, a receita mensal estimada, ela vai ficar de 6 a 9 mil reais, e o lucro operacional mensal fica de 3 a 5, tá? Então, aqui é um número bastante conservador, a gente não vem apresentar isso aqui como um milagre, como, instalou no primeiro mês, eu estou fazendo isso. Não, precisa desenvolver, precisa, né, fazer o marketing, precisa sinalizar o ponto,
precisa ter esse relacionamento também, né? Esse contato com as pessoas que estão dentro desse segmento para trazer, né? Então a gente tem estratégias aí para que isso aconteça, mas assim, essa é a realidade, essa é a oportunidade que os eletropostos trazem, né? Então, imagina aqui se eu for usar 100% renovável, Gustavo, considerando o fio B, nós vamos estar aqui a 15, 20 centavos. Vai ter um Helicoil ali em torno de 12, 15, Isso, com mas toda a infra. vamos imaginar, né, que seja 20 centavos, né? Então, a margem aqui vai passar para 1,60. Então, é super interessante isso, né? E não é nenhum sonho, né? É uma utopia isso, é uma realidade, se tem, né? Se tem muito, né? Então, Eu fiz uma, não sei se essa parte, Jorge, está finalizando, que eu quero mostrar um projeto, aquele projeto que eu te apresentei outro dia, sim, aquela brincadeira lá que pode virar coisa séria. sim. Eu tenho mais duas telas aqui, já estou finalizando, e daí pode ir por Vai aí. lá. Então, Só puxa tua telinha ali, ó, pro ladinho. Aham. desculpa. Aí. Então, é um modelo de negócio que gera valor para todos, né? O integrador, o cliente, e aí a gente abre aqui de uma forma mais abrangente, né? O cliente não necessariamente só o cliente que tem uma usina ou o investidor de uma usina, mas o cliente que tem um comércio, que tem um ponto que tem um ponto comercial que pode ser explorado, e aí isso aqui é das mais diversas e variadas opções, né? Há um supermercado, uma loja de conveniência de um posto de gasolina tradicional, uma padaria, um simples estacionamento, todos esses são clientes e podem ser parceiros, né? O integrador pode chamar esses parceiros para fazer parte dessa rentabilidade, né? Tem vários modelos que se utiliza, né? Então, é isso. E aí, com a consultoria, com o projeto, com a implantação, isso sendo feito de uma forma estruturada, ela traz resultados aí para todos. Né? Então, são novas fontes de receita para os integradores, ele vai se diferenciar no mercado, que é o que o Gustavo tem como objetivo, né, no Café com Integrador, é sempre trazer novidades, trazer oportunidades. Então, isso é super importante, né? As soluções completas, confiáveis, o integrador, né, sendo um parceiro da OnCharge, ele vai poder, né, apresentar essa solução confiável, né, porque a gente entrega essa solução completa, né, o mercado está com essa alta demanda e com crescimento, a comodidade, a praticidade, tu não precisa deixar de operar com os negócios que tu já tem hoje, na verdade, tu vai adicionar isso ao teu portfólio, e para o cliente final também né, uma tranquilidade. Então, assim, muitos donos de comércio têm seus carros elétricos e não têm bons pontos de recarga. Então, ele pode ter no seu próprio local essa comodidade, essa praticidade. Ele pode recarregar o carro dele, a frota da sua empresa. Hoje é uma realidade, né? As frotas das empresas estão sendo convertidas para veículos elétricos. Confiança, segurança, a economia, né? Porque muitas vezes com isso tu vai trazer para o teu cliente final a opção dele ter uma energia mais em conta também, não só para o eletroposto, mas para a operação total dele, né? E isso é um assunto que está em alta, né? Então, a sustentabilidade gera um impacto positivo, né? O marketing para o comércio. A gente tem um estudo a nível Brasil que onde é implantado o eletroposto e se tem uma loja de conveniência, um local que tenha consumo, né?
ele aumenta até em 22% a demanda, né, o movimento dentro desse comércio. Então, assim, é muito interessante isso, né? É um marketing que acaba acontecendo ao natural, assim, tá? Então, essa parceria para gerar valor, né, é uma solução para construir o futuro, e acho que é isso aí, Gustavo. Tá certo, meu amigo. E puxando o gancho já aqui, pessoal. O Jorge, lá no início, ele falou sobre a estatística, né? E ainda não saiu de 2026. 2025, tu tinha estatística lá de março, certo? Isso. De março olhando para 2024, os últimos 12 meses. Então, vai ter todo o ano de 2025 ainda para sair, mais esse início até março de 2026. O que acontece? Tá sendo exponencial, é como se fosse a curva do solar quando nasceu, tá? Fiz uma brincadeira outro dia, o cara concordou. Todo empreendedor, ele fica buscando algo que seja possível de, entre aspas, ganhar dinheiro dormindo, mas que não dê muito trabalho, que não tenha dor de cabeça, que seja dormindo, vamos supor. E isso é possível, porque é um equipamento que está parado, os motoristas por aplicativo, eles não param, é 24 horas, sempre tem gente atuando na madrugada e tudo. Ele não pode chegar em casa, longe de casa, para fazer um carregamento lá, num carregador de 7, 10 kW, que vai levar 6 horas para carregar. Não pode, tem que ser rápido. Então, me corrija se eu estiver errado, Jorge, mas eles têm um mapa. Ele tá nesse bairro aqui, no bairro Igara, em Canoas. Ele está levando um passageiro e precisa abastecer. Está com 15%, 20% de carga. Ele vai olhar no mapa e vai ver qual é o carregador rápido mais próximo. Poxa, dentro do bairro, eu tenho um carregador que está disponível neste momento. Ele vai lá, em 30, 50 minutos, carrega e vai embora. Ou seja, não necessariamente tem que ser um ponto comercial. Aí, dentro disso, sendo bem prático, você que tem uma integradora, tem um estacionamento, você que tem um terreno estratégico, você pensa o seguinte: ganhar dinheiro dormindo, sendo 4, 5 vezes mais rentável do que um aluguel de um imóvel. Isso te interessa? 4, 5 vezes do aluguel do imóvel. Por que eu estou falando de imóvel? Porque o brasileiro é muito acostumado com imóvel. E isso, se você vai falar com o seu cliente, um parceiro de negócios, que já é investidor, ele começa a olhar com outros olhos. Que seja 2, 3 vezes o valor do aluguel do imóvel, já está valendo muito. E aí você vai perguntar, mas como é que eu vou ganhar dinheiro dormindo? Não é tão fácil assim. Claro que tem seus desafios. É óbvio, eu tenho que daqui a pouco fazer marketing, eu tenho que pensar que o ponto de carregamento tem que ter seguro. E aí temos parceiros na área de seguro solar que já estão atuando já há um bom tempo com o seguro do posto de carregamento. Então, você traz uma certa tranquilidade, der um furto, uma avaria, você tem uma seguradora que vai cobrir aquele dano, né? O Jorge colocou uns números aqui, né, Jorge? Com uma taxa de ocupação super baixa de 25%, 30% do tempo. Agora, se é um lugar público com bastante movimento e se torna visível, mas o pessoal que procura pelo aplicativo o ponto de carregamento mais próximo, quando vê essa taxa, vai para 60%. Aí o faturamento é muito maior. Nesse posto de carregamento ainda, quem sabe, tem uma conveniência ali, um containerzinho pequenininho, com alguns produtos ali comestível, não perecível, com bebida, geladinha e tal, o cara tá ali carregando, tá consumindo, como se fosse aquelas maquininhas de pelúcia. Tudo é negócio. Então, esse leque, o integrador que tem, por exemplo, uma loja, um ponto comercial, ele pode ter uma vaga, como você tem, né, Jorge? Na frente do teu comércio, você tem, são 2 vagas, né? Tá fechado o microfone. E pensando nisso, fazendo esse exercício, e chamei o Jorge para validar, e a gente estava brincando aqui com uma situação que essa situação pode ser uma realidade para muitos de vocês, pessoal.
tá? Ou de cliente de vocês. Olha só que bacana. Você está vendo isso? Isso é um terreno familiar, onde fiz uma simulação aqui para um carregador de 40 kW, 2 vaguinhas, cercamento, um carportezinho para produzir quase toda a energia que vai ser entregue, tá certo? Vai baratear o custo da energia, vai sobrar mais grana no bolso. Isso aqui você pode ter dentro do bairro, não precisa ser um ponto público, comércio, né, Jorge? Obrigatoriamente não precisa ser, porque está no mapa, o cara vai parar onde tiver um ponto mais próximo. Não é como um comércio tradicional, né, que ele tem que estar na vitrine. Existem os aplicativos que fazem, que tem esse mapa a nível Brasil, né? Na verdade, são internacionais, né? Mas a nível Brasil, né, nós temos aplicativos que demonstram a rede de recarga. Então, você vai fazer uma viagem, você pode traçar a sua viagem e o próprio aplicativo vai mostrando os pontos de recarga que você vai ter. Bom, mas eu quero, Jorge, que tu deixe, por favor, o teu contato dentro do grupo do café, como o pessoal pode te chamar para fazer quem sabe, uma parceria. Deixa eu parar de compartilhar aqui e eu vou seguir a apresentação. Então, sobre carregamento veicular, pessoal, coloquem dentro... Tem uma pergunta ali, Gustavo. Tem pergunta sobre isso? Por favor, pode perguntar. O tempo de carregamento para uns 30 kW, é o Osiel que está perguntando, e ele está perguntando também se teria como colocar um pote específico para o eletroposto. Tá. Eu vou falar um pouquinho de um exemplo, tá? De um carro que eu acho que aí abrange um pouquinho mais a pergunta do Osiel. Então, assim, hoje a gente vê muito Dolphin Mini rodando. O Dolphin Mini, ele tem uma bateria de 38 kW, certo? Então, assim, a bateria do carro é o que determina a potência máxima de recarga. Ó, meu futuro engenheiro. Bom dia. A bateria do veículo é que limita a carga, tá? Então, um exemplo, um Dolphin Mini, ele consegue carregar até 38 a 39 kWh, ok, Zé? Então, se esse carro estiver com 20% de bateria, ele vai precisar de 80%. Ele vai gastar lá em torno de uns 50 minutos para fazer a recarga de 100%, tá? E assim vai. Hoje, exemplo, a Geely, né, vem vindo muito forte aí também no mercado e está trazendo veículos mais acessíveis com baterias maiores. Então, isso o que faz? Faz com que tu consiga fazer recargas mais rápidas. Então, bateria de 60 vai carregar 60. Você perguntou ali, tem que colocar um poste específico, tá? Então, assim, normalmente, Osiel, carregadores de 30, 40 kW, se tu não tiver uma demanda alta no local, tu consegue utilizar até com o padrão existente. Quando tu vai para carregadores maior de 60, de 80, ou tu aumenta o padrão de entrada, a carga, né? E aí o Rafa está aqui, pode falar um pouquinho mais aí, Rafa, né, dessas alternativas, que aí... Então, assim, tu pode começar com o que tu tens. Eu tenho um comércio, eu tenho 2 vagas de estacionamento, eu quero utilizar uma. Eu tenho lá um padrão de entrada de 75, né, Rafa? Vou utilizar um carregador de 40, ok? Sempre, pessoal, vai ser considerado como uma carga qualquer, que vai ser somada à carga que já tem na disponibilidade daquela UC. Então, a oportunidade para quem trabalha com instalações também tem na parte de aumento de carga, instalações de novo padrão de entrada ou de uma subestação, envolve projeto, em muitos casos. Isso vai ter muito trabalho, porque condomínios vai ter que ter aumento de carga em subestação, padrões de entrada em comércios também. Isso segue normal.
tá? Só para você ter uma ideia, um carregador esse de 7 kW para uma residência é como se eu estivesse colocando um chuveiro adicional, um chuveiro elétrico adicional na casa. Basicamente é isso. Aí eu tenho que ver, o meu disjuntor, ele aguenta, está dimensionado para isso, não está? Aumento de carga, se necessário, tá? Mas, Jorge, o nosso tempo corre muito rápido aqui, Sim. né? Faz um resuminho ali do teu contato, coloca lá no grupo do café, pode colocar aqui no chat também, tá certo? E fica aí, que se pintar mais uma perguntinha no final sobre carregamento, você já entra e já vamos tocar, tá? Perfeito. Então, eu quero agradecer pela oportunidade, Gustavo, Rafael. Fico à disposição aí de todos, tá? A gente tem atuação nível Brasil, tá? Como já falou. O que tiver de dúvida, de demanda, me chama. Vou deixar aqui no chat o meu contato e depois eu ponho lá no grupo também. E estamos aí para fazer negócio e gerar renda. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, voltando aqui então, agora está corrigido. Horário de ponta do posto tarifário, das 18 horas a 21 horas, 20h59. Isso segue uma linha meio que geral para todas as concessionárias do Brasil. Nós temos, em média, aqui eu coloquei um exemplo, CPFL Paulista, em média, R$ 1,02. A energia é cara. Imagina isso, esse posto tarifário numa residência. Então, se torna salgado no bolso, né, da gente ter isso daqui. Isso são preços base, então, com incidência de impostos em cima, isso vai além, tá? Posto intermediário é algo novo, que para muitos, né, das 16 horas às 18, arredondando aqui às 18 horas, essas 2 horas como posto intermediário. E depois nós temos o horário fora ponta, que pega todo o restante, inclusive o horário de produção da energia solar. Quando nós temos uma tarifa barata no horário de geração de energia, e eu quiser compensar isso à noite, obviamente que eu vou ter, como no grupo A, o fator de compensação, onde eu tenho a TE ponta dividido pela TE fora ponta. Eu vou ter 1, alguma coisa, eu vou ter um fator de compensação. Então, quer dizer o seguinte, como muitos no grupo A, que girem o fator de compensação de fora ponta para ponta, gira em torno de 1,65, eu vou ter que gerar 1,65 kWh fora ponta para compensar 1 kWh na ponta. Esse fator de ajuste, ele vai ser aplicado também aqui. Eu vou ter que produzir, quer dizer, mais energia para compensar 1 kWh na ponta ou no intermediário. Porque os valores em reais dos postos tarifários são diferentes. Então, nada melhor do que produzir uma energia barata, carregando uma bateria com uma energia barata, para compensar, usar essa energia armazenada em horário intermediário, se necessário, ou no horário de ponta. Isso é estratégico, isso é dinheiro no bolso. Fique atento para isso, tá certo? Outro assunto que nós precisamos observar é que as concessionárias estão remodelando as faturas de energia elétrica para detalhar melhor o que são as cobranças, tá? Aqui eu trouxe um exemplo da CE Equatorial, que já remodelou isso, e vocês já devem, quem é do Rio Grande do Sul, quem atua na CE Equatorial, já deve estar recebendo faturas assim. Usei como exemplo essa fatura que chegou para mim semana passada, onde nós temos, nas 2 primeiras linhas, a TE e a TUSD. Pessoal, vocês estão enxergando aqui ou está muito baixo? Muito... Vou tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. Vou melhorar isso aqui. Aí, acho que agora ficou um pouco melhor, né? As 2 primeiras linhas, nós temos o consumo da rede, TE e a TUSD, TU-TUSD. Percebam que a TUSD, ela está a 59 centavos.
Onde é que eu tenho a energia compensada para eu enxergar o custo que foi cobrado de fio B e o custo de ICMS em cima da TUSD? Aqui, ó, na TUSD aqui, ó. 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Compensou a 49 centavos, 10 centavos a menos. Por que isso? Porque aqui, se você pegar no estado do Rio Grande do Sul, o ICMS de 17%, se você descontar 17% dos 59 centavos, que é do consumo, você vai chegar aos 49. Então, aqui nesta linha teve a cobrança do ICMS. Uma linha abaixo, nós temos o desconto da GD2, na TUSD, nós temos o fio B, que são os 11 centavos para esta distribuidora, pessoal, como exemplo, tá? Então, você vai perceber que a fatura de energia, ela vai começar a aparecer separadamente, assim, explodir dos valores, tá? Então, aqui nós temos o fio B, aqui nós temos o ICMS na TUSD, tá certo? Também, voltando aqui, na primeira linha, você vai perceber que tem uma TE muito baixinha, de 6 centavos aqui. E você, poxa, mas como se isso é próximo lá de 40 centavos, 50 centavos, o consumo da TE, que é o custo da energia que a concessionária compra para nos revender. Então, aqui são somente os encargos. Eles ocultaram, tá, todo o restante da TE. Eu acredito que seja por ser um valor base que está lá no PECAT da ANEEL, é o custo da energia, então aqui somente os encargos, tá certo? Então, por trás da cobrança tem, da fatura tem sim, e tá sendo cobrado o custo do restante da TE, tá certo? Deixa eu diminuir aqui agora, tá? Então, o que vai acontecer quando nós temos o armazenamento? Nós vamos ter uma energia disponível para backup. Se tiver falta de energia, eu vou ter ela para abastecer minhas cargas prioritárias, essenciais, e eu vou conseguir fazer uma otimização de custos. Eu vou conseguir reduzir custos colocando essa energia armazenada no horário de ponta, onde eu tenho uma energia cara, então eu consigo usar a energia que está ali armazenada, e também eu automaticamente não vou gastar muito com fio B e com ICMS na TUSD. Por quê? Porque o meu consumo ele está maior da bateria e eu não estou trazendo da rede pública. Se eu não estou trazendo da rede pública, no final do período de faturamento, eu vou ter ali na imagem anterior, nas duas primeiras linhas, eu vou ter pouca energia comprada da rede. Pouca. Por quê? Porque nesses horários que eu não tenho a usina funcionando, eu usei da bateria. Então, ao longo do tempo, o preço da bateria tende a diminuir, tende a ficar mais atrativo, e eu ainda uso ela, né? Posso dimensionar não somente para backup, né? Para algumas cargas essenciais, mas quando vai se tornar atrativo eu colocar mais baterias para abastecer a minha casa num completo e principalmente todo horário da noite, tá? Já temos casos assim, a GESIX já projetou casos assim, clientes nossos, integradores, já venderam assim para clientes de alto padrão, onde colocaram uma potência X de inversores e uma potência ainda maior de baterias, porque ele queria para toda a casa, e casa grande. Então, assim, tem público para isso? Tem muito público para isso. O que a gente tem que observar, e aqui falando de vendas, não mede o bolso do cliente pelo seu bolso. Não mede. Porque muitas vezes, no seu consciente, você está pensando o seguinte: eu não tenho condições para comprar e eu acho caro. Essa palavra caro, ela nos atrasa, ela nos segura, né? Para muita gente não é caro.
ele tem condições e faria né, o investimento bem de boa. Mas o que naturalmente a gente pensa? É caro para mim, vai ser caro para o cliente. Equívoco, e isso impede de fechar negócio. Abra a cabeça. Tem públicos para todo mundo. Senão o mercado já teria parado. Nós estamos aqui fazendo em torno de 200, 230, às vezes 180, está nessa média de 200 projetos por mês. Tem para todo mundo. Tem o cliente que tem para 4 painéis no telhado e tem grana para 4 painéis, como tem aquele colocando 30, 40 em cima do telhado e com um monte de bateria. Então, assim, se a gente está projetando para isso, significa que tem integrador que está entrando nesses públicos, tá certo? Vamos lá. Fazendo mais um gancho aqui para cliente industrial. Para cliente industrial, ponta fora ponta, já se faz e está se fazendo cada vez mais, e também com BESS, a descarga, o ciclo de descarga no horário de ponta. É um posto tarifário muito caro, onde, por que não descarregar a bateria, trabalhar com a bateria, fazendo um ciclo diário ali, nesse posto tarifário. Então, tem que conhecer quem é o meu cliente. O meu cliente trabalha no horário de ponta. O meu cliente residencial, ele está muito tempo no horário de ponta em casa. Como é que é a característica do meu cliente? Como é que ele usa a casa? Como ele usa? Tem clientes que estão em casa praticamente o dia todo. Ele está trabalhando durante o dia, em casa. Então, é uma característica. Tem outros que só voltam para casa à noite. Então, para entregar soluções, que nós temos várias aí hoje disponíveis no mercado, eu preciso conhecer o meu cliente. Parabéns para você que está aqui, novamente, buscando algo diferente. Nós temos 300 pessoas dentro do nosso grupo do café. E, às vezes, de 5% a 10% está aqui dentro, buscando algo diferente. Então, parabéns, vocês são destaques, tá? Nós não, aqui na Gesis, não somos a voz da verdade. Mas aquilo que a gente vê, que começa a se repetir, que existe uma necessidade de algo a mais, eu preciso de algo a mais, eu preciso respirar na minha integradora, eu estou sufocado, só vender plaquinha não dá, está chegando coisas diferentes, uma fatura cheia de nó aqui, eu não consigo entender a fatura. Eu começo a ver esses detalhes e, poxa, o Matheus está aqui, né, do nosso marketing, temos que fazer um café sobre isso. Tá certo? Então, são detalhes importantes que na frente do cliente, quando eu estou apresentando as soluções possíveis para ele, o cliente vai levar em consideração. Porque muita gente não sabe o que está vendendo. Tá? Você certamente vai concordar com isso, porque você deve ver muitas aberrações aí na hora da apresentação na mesa. Precisamos estar preparados. E eu estou falando isso, não é novidade. Nós estamos no mercado há 10 anos e todo ano entra um desafio. Desde lá do início, vinha um desafio todo ano. Quando não vinha 2 ou 3 desafios. O que a gente foi fazendo? Entendendo as situações, remodelando a empresa, mexendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para conseguir ir tocando o negócio. Estamos há 10 anos e está tudo certo. Muitas vezes o empreendedor está se perguntando, cara, está tudo errado, não estou ganhando mais dinheiro, eu tenho que voltar a fazer o que eu fazia antes, mas às vezes não precisa. É parar, raciocinar, ver as oportunidades que tem no mercado, porque o mercado de energia no Brasil ele não vai parar, ele só vai aumentar. Eu quis trazer, junto com esse assunto, tarifa branca, ICMS, Fio B, o carregamento veicular, porque faz total sentido. Uma coisa puxa a outra. O armazenamento é uma realidade. Então, hoje, o integrador ele pode ter baixado a quantidade de vendas na integradora, baixou a quantidade de vendas, mas ele consegue vender agora com menos quantidade, um ticket maior, porque ele pode estar levando soluções híbridas, e não somente isso, levar junto uma parceria com carregamento veicular com alguém que já domina, que já faz isso, e o cliente que tem um posto comercial, tem um ponto comercial, uma indústria, destinar 1, 2 vagas para o carregamento veicular. Para esse cliente botar dinheiro no bolso,
E por que não a integradora também? Porque dentro do trabalho ali que o Jorge apresentou, tem diversos tipos de parceria. Então, você pode ser somente um agente comercial, você pode ganhar como recorrência, e tem várias formas. Somente na instalação de posto de carregamento. Abra o leque da sua integradora. Nós temos bons exemplos também de integradoras que estão vendendo isso pelo Brasil todo, tá? A gente atende várias empresas em 25 estados, colocando já mobilidade elétrica já faz mais de um ano. Então, um cliente que chega na loja pela mobilidade elétrica acaba comprando uma usina solar ou não compra porque ele já tem, mas ele quer ampliar a usina. Porque a empresa que vendeu para ele no passado já não consegue nem mais contato. Ou tem que fazer manutenção dessa usina. Você vai chegar lá, vai se deparar com a oportunidade de refazer algumas coisas e até mesmo de ampliar a usina. Então, gente, aumente o portfólio da integradora, mais de um produto, coloque também o carregamento veicular aí, que é uma boa, e só vai ter negócio bom para rolar, tá? Fique no mercado, raciocina nas oportunidades, naquilo que o teu bolso permite também de investimento, não sai torrando dinheiro, né? Vai fazendo um passinho de cada vez e segue que vai dar bom, tá? Vamos aqui atendendo agora algumas perguntas. Vamos lá. Quem levantou a mão primeiro, se eu não me engano antes, foi o Felipe. E agora o Eduardo, correto? Felipe não está aí? O Eduardo. Opa, mestre, eu tô assim. Tá aí, Felipe, Vamos fala lá. aí. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai lá. O que você falou aí do gancho da bateria é uma coisa muito importante e verdadeiro. Não medir o nosso bolso, né, com o bolso do cliente. Recentemente a gente fez nosso primeiro híbrido com a Solax e na hora eu ofereci para o cliente 2 baterias, eu ainda achei que estava caro e o cliente quer mais 4. Sério? Que legal. O cliente quer mais 4 porque ele sentiu economia e ele só utiliza praticamente parte da energia à noite, não gosta de ficar em falta de energia em nada. Então ele acompanha o sistema dele praticamente o tempo inteiro, ele me manda mensagem durante o dia, durante a tarde, eu tô acompanhando, tá puxando da bateria, não tá, o solar tá dando conta, não tá. Legal. E a gente vai acompanhando isso e ele quer mais 4 baterias, mas Rafa, já estamos até finalizando a compra aqui para implementá-la para ele. Sensacional, cara. Parabéns, viu? Tá girando a roda. Isso que a gente ainda vai ter que trabalhar, que vai ter que botar mais um inversor, né? Vai ter que fazer ampliação lá do sistema dele. Qual é a mesma cidade aí? Três Rios. Light. E tem mais um para sair, hein? Tem mais um aqui que o cara tá decidindo. Mas a bateria é algo aí que tá vindo para realmente para mudar o mercado. Melhora a margem, melhora tudo. Legal, que legal. É isso aí, galera. Esse aí é o meu relato aí. Muito bom. Obrigado, viu, Felipe? Eduardo. Fica à vontade aí para perguntar. Opa, trazer uma situação. bom dia a todo mundo. Tô aqui ao vivo, né, no que eu sou integrador, e depois que eu conheci o Jorge na Intersolar, a gente está aqui hoje, nesse local, uma parceria que eu fiz aqui em Brasília. A gente já está com 3 estações rodando, e 2 aqui já em loco. Uma vai ser instalada aqui, porque a concessionária só liberou a energia ontem, e a outra também já está pronta, só aguardando a concessionária ligar a nossa energia para a gente colocar o equipamento e começar a rodar. Então, assim, eu venho em público aqui agradecer ao Jorge aí, todo o suporte. Quem quiser, de fato, fazer uma parceria de carregamento elétrico aí, o Jorge é o cara que ele está full time com você ali na operação. Que legal. Então, tem dia que ele acompanha as estações que eu não consigo acompanhar, porque às vezes eu estou no cliente, estou no telhado, estou fazendo alguma coisa, e ele acompanha e dá todo esse suporte. Então, se vocês me perguntarem aí, eu posso entrar no negócio com o Jorge de olho fechado e falo para vocês, pode mandar para ele ouro em pó, e vocês vão estar muito bem assessorados. Então, não poderia deixar de abrir aqui não abri a câmera antes, que eu estava em trânsito, e eu não poderia deixar de abrir a câmera e meu microfone para dar esse relato aí do Jorge e dar um chat.
Muito obrigado, viu, Eduardo? Ó, o Jorge aumentou a responsabilidade. Jorge, fiques gordo esse, hein? Ô, Eduardo, que surpresa boa! Ô, cara, obrigado, hein? É isso, eu estava tentando abrir a câmera aqui, mas eu estava em deslocamento e eu não conseguia participar e eu cheguei, mas estava escutando a live toda aqui, aí enquanto vocês falavam, eu já estava lavando as vagas aqui, o pintor já está ali, porque eu sou desses, né, que mete a mão na massa, então já ajudei a lavar as vagas, puxar água, limpar tudo, e eu não poderia deixar de falar aí de você. E Tem me você fala de ajudado onde, muito. Eduardo? Brasília. Brasília. Muito bom. Que legal. Brasília, o mercado aqui tá meio prostituído nessa situação, mas a gente não vai desistir, não. Vamos para cima. Pra cima. Eu acho que nesse gancho que tu falou da prostituição, né? A gente bateu um papo aí algumas vezes, né, Eduardo? Sim. Esse era o ponto. E aí é bem como o Gustavo comentou, né? E tem que ver as oportunidades, né? Ou tu vai entrar no jogo de preço, né? Ou tu vai ver as oportunidades e vai aproveitar elas, né? Então, o Eduardo tá com uma postura conservadora, ele tem os eletropostos dele nos locais bem estratégicos aí em Brasília, né? Então tá colhendo frutos. Então, novamente aí, obrigado, Eduardo. Surpresa boa, cara. Nossa. Imagina, meu amigo, que isso. A gente tem que se ajudar, né? Então, para quem tá na live aí, que tá nesse pensamento, pode chamar o Jorge aí e entrar que ele vai te dar toda a assessoria. Maravilha. Gente, estamos chegando ao final aqui. Não sei se mais alguém quer trazer alguma situação. Senão a gente vai chegando ao final, fazendo encerramento. Lembrando que a gente sempre deixa os episódios gravados no nosso canal do YouTube. Também aqui, a Dayana Lentino, que é nossa gestora comercial. Ela vai deixar o contato lá dentro do grupo do WhatsApp, aqui também no chat. Se você quiser saber mais como a gente pode ajudar a tua empresa integradora, por favor, entre em contato. Marca uma reunião com ela. Isso aí. Super simples, fácil. E fique conectado no Instagram da GZix. Vou mandar lá no grupo, tá? O WhatsApp ali. Manda lá, porque agora no mês de maio nós vamos disparar uma novidade sensacional que está saindo do forno no 10º ano aí de GZix, tá? Fiquem espertos, acompanhem a gente. O nosso Instagram, @GZixEng. Segue lá e não perca. Tá certo? Fiquem com Deus, aproveite o mês de maio para fazer diferença. Vamos para cima. Lembre-se, não meça o bolso do cliente em relação ao teu bolso, que pode estar furado, caindo dinheiro no chão. Tá certo? Tem muita gente aí com condições de comprar um ticket médio alto, tá bom? Vamos abrir a mente. Tudo de bom, pessoal. Bom trabalho, bons negócios. Pessoal, bom dia. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Alô, pessoal, bom dia.